se torna impossível de ler. Quando você pensa em alguém impossível de ler, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Será que é aquele seu amigo misterioso da infância que sumiu do mapa, você nunca mais viu ele? Será que é alguém no seu trabalho que realmente é silencioso? Ou aquela pessoa que dá as cartas apenas usando o poder da linguagem não verbal, apenas usando gestos e o mínimo de palavras possíveis? Porque o silêncio é poder. Eu tenho um mantra que é: eu observo mais do que eu julgo, eu observo mais do que eu penso. Esse é meu mantra. Para você se tornar uma pessoa unreadable, uma pessoa impossível de ler, simplesmente você nasce com esse dom. É um dom herdado. Você herda esse dom de nascença. Vem com você, que é basicamente você se tornar uma pessoa que todo mundo fala sobre você. Ah, tal pessoa, você é assim, você é assado. Ah, eu sou desse jeito, eu sou daquele jeito. A gente sempre tem uma identidade que a gente acolhe essa nossa identidade achando que somos nós. Achando, ah, eu sou desse jeito. Eu postei aqui um vídeo sobre você, não é quem acredita ser. E agora vai ser uma parte que eu vou utilizar dos mesmos conceitos que eu estava utilizando. A gente começa a ter gostos e desgostos, prazer, desprazer. A gente começa a ter uma busca e a gente sente que algo falta. A gente tem a necessidade, então a necessidade vai ter uma demanda e para a demanda tem o desejo. Então o marketing explora muito essa falta do ser humano para incutir ideias na cabeça da pessoa de que ela precisa daquilo. Normalmente, o que a gente precisa? Imagina duas colunas diferentes. Aqui está a coluna do que eu preciso e ali está a coluna do que eu quero. Então tem diferentes coisas. Isso eu preciso e aquilo eu apenas quero. Não sei porque eu quero, talvez não tenha nome, é sem nome o que eu quero, é algo inalcançável, a gente não consegue colocar em linguagem. É tipo como se fosse um sentimento que a gente sente em obter coisas, em obter pessoas ao nosso redor, em obter um sentimento de algo novo, um sentimento de riquezas, um sentimento inexplicável. Mas as pessoas falam, ah, você é desse jeito, contam história sua porque elas viveram histórias, lembra? Elas viveram história junto com você, então elas acham que você é aquilo que você estava vivendo na história junto com elas. E elas contam essa história dizendo que você é daquele jeito, mas você dentro de você sabe, bom, não é bem assim. Eu não sou desse jeito. Tem aquela frase do David Goggins que ele fala: They don't know me, son. Que é basicamente: eles não me conhecem, filho. They don't know me, son. They don't know me, son. Ele começa, né, toda essa trajetória. Mas isso é uma frase verdadeira, porque ninguém te conhece no seu profundo. A gente tem o ego. O ego é uma casca, é uma armadura que a gente coloca, é o armor, que eles dizem, né? Que a gente coloca para sobreviver no meio dessa selva. Essa selva que é o mundo, é o concrete jungle, né? A selva de concreto, na qual as pessoas têm experiências e dá uma competição feroz. Principalmente quando as pessoas obtêm reprodução, elas obtêm dinheiro, então elas começam a pensar sobre poder. Poder sobre a própria vida, poder sobre o próprio tempo. Perguntei o que era abundância, riqueza para meus amigos. Um deles falou: é você cuidar do próprio tempo. Você dirigir seu próprio tempo. Você ser dono do próprio tempo. E o outro disse: abundância e riqueza para mim é o reino dos céus. É viver o reino dos céus, é pagar o preço da porta estreita e chegar com Deus. Eu tava vendo um vídeo, falava de uma mocinha que ela tava batalhando contra o vício em pornografia, e Deus queria que ela fosse all-in com ele. E eu peguei isso pra mim. Peguei essa mensagem e falei, bom, Deus quer que eu vou all-in com ele. Deve ser uma mensagem do além. Mas então as pessoas vão e vivem histórias juntas e contam essas histórias e colocam tipo uma figurinha uma nas outras. Colocam um rótulo uma nas outras, uma definição. Mas o que seria a vida sem nossas definições? O que seria vida sem a gente reclamar e culpar o outro? O que seria minha vida sem as reclamações, sem a negatividade? Quem você seria sem a sua história? Porque você conta a sua história para lá e para cá,
para todo mundo, lutando contra as sombras, fugindo de sombras, correndo atrás do vento. E você conta a sua história, fala: eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito por causa daquilo. Aí você mapeia todos os caminhos que você percorreu, o ponto A que levou no ponto B do porquê você é desse jeito. Mas então, sobre ser impossível de ler, é basicamente você praticar a leitura. A leitura vai fazer você aumentar, refinar, a realmente afiar seu intelecto. Quando você afia seu intelecto, você fala menos, você sabe que você não sabe tudo. E tem aquela curva de Danny-Kruger, né? A curva do Danny-Kruger é basicamente pessoas que não sabem, elas acham que sabem e elas começam a sair fazendo. E sair fazendo gera consequências. E tudo é tentativa e erro. Mas as pessoas, essa curva do Danny-Kruger do aprendizado, a curva do aprendizado rápido, é basicamente você está aprendendo alguma coisa, você não sabe, você sabe que não sabe, então você tem consciência do seu não saber, você tem consciência de tipo, essa coisa eu não sei. Só que tem uma profundidade no inconsciente de coisas do inconsciente coletivo, coisas do incognoscível, do desconhecido. Aquilo que você não sabe, que você não sabe. Mas então você começa a aprender igual dirigir carro ou andar de bicicleta. Você não sabe totalmente. Vem um professor e fala, ó, faz isso, isso, isso. Aí você vai notar todas as coisas que você tem para fazer no carro e fala, putz, é muita coisa, como é que eu vou prestar atenção em tudo? Aí você vai indo, vai tendo horas de experiência, horas e horas até você chegar no ponto óptimo da curva de aprendizado rápido que sobe lá para cima. É exponencial. O que é exponencial? Por exemplo, aquele vírus que veio para a humanidade, o Covid-19, eu acho que é esse o nome, não sei. O Covid-19 veio, ele começou em uma, duas, três pessoas, 10 pessoas, começou num país só, quando veio foi exponencial, aquilo cresceu, exponenciou, e de repente estava todo mundo junto. E tem aquele meme, né, que fala, nós não estamos no mesmo barco, mas estamos no mesmo mar. Algumas pessoas estão de navio, outras de canoa, outras estão nadando abraçada, mas certeza que nós estamos no mesmo mar. Tem pessoas que acreditam que nós somos interligados e que você consegue, através de outras dimensões da realidade, a vida é multidimensional, então não tem como avançar em todas as áreas ao mesmo tempo. É uma diversidade, coisas diversas. Tem o tipo A, o tipo B, o tipo C. Tem pessoas se unem em grupos por frequência, por atração, tipo, pensam igual, então elas se juntam e vão comentar sobre aquilo. E Jesus falava sobre isso quando ele disse, digo quem tu anda, eu direi quem tu és. Mas o ponto aqui é se tornar irreconhecível. Irreconhecível não, é se tornar uma pessoa impossível de ler. Então, eu disse para você pegar exemplos de pessoas que são impossíveis de ler. Pega essa pessoa impossível de ler que você sabe, pega um caderno, papel e caneta. Essa é a maneira que você hackeia conhecimento, papel e caneta. Escreve aí o que ela tem de diferente e por que ela é tão misteriosa. Mas todo mundo carrega uma aura de mistério. Quanto menos você não anuncia seu planejamento, não anuncia seu objetivo, você não anuncia que vai fazer tal coisa, você não anuncia que entrou pra academia, você não anuncia que tá procurando namorada, que arrumou namorada, que vai se casar, apenas para as pessoas que você confia 100%. E é até mesmo difícil de comentar até com pessoas que você confia 100%. Então, o jeito é o silêncio. Porque quanto mais em silêncio você fica, mais poder as suas palavras têm. E Salomão, o rei Salomão, o tiozão, né, o tiozão velho, o rei rico e sábio, já falava, quanto mais palavras, mais vazio. Então, para se tornar inreadable, irreconhecível, irreadable, acho que não tem essa palavra no português, mas é impossível de ler. É isso, cara. É a leitura, é o silêncio, é você descobrir quem você é na sua essência, o seu ser. Porque existe um ego, uma fantasia de quem eu sou, e existe o verdadeiro eu. Então, o verdadeiro eu tá além de todas as máscaras, tá além de todo o jogo da dualidade. Que eles chamam de lila, né? Os hinduístas. Os hindus chamam isso de lila. Que é basicamente uma brincadeira, um teatro, um brincar de energias cósmicas, onde tem o certo e errado, o belo, o feio, dentro e fora, o vazio, a quietude e o movimento. Mas entre eu e o outro, uma separação total da realidade.
mas tem um espírito unificado, o uno, uma unidade de todas as coisas. Mas através do ego nós temos as experiências.